Olá, eu sou Jocenilda Pires de Souza do Rosário, sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Letras pela Universidade Federal do Pará. Meu orientador é o professor Dr. Carlos Henrique Lopes de Almeida, da Universidade Nacional da Integração Latino-Americana. O trabalho que será apresentado é intitulado A Cronística de Gaspar de Carvajal sobre a Amazônia, rastreamento de marcas da medievalidade. O presente trabalho apresenta a expedição de Francisco de Orellana e Gonçalo Pizarro em 1541 e 1542, quando cruzaram o rio Amazonas em busca de novas riquezas e novos territórios. O objetivo é compreender o processo de achamento da Amazônia e rastrear as marcas da medievalidade presentes na cronística do frei espanhol Gaspar de Carvajal, intitulada Descobrimento del Rio de las Amazonas. Utilizamos aqui o termo achamento, baseados na ideia de Neide Godin, 1994, onde ela diz que a Amazônia ela não foi descoberta, sequer foi construída. Na realidade, a invenção da Amazônia se dá justamente a partir da construção da Índia, fabricada pela historiografia greco-romana, pelo relato dos peregrinos missionários, viajantes e comerciantes. Neste caso do trabalho, baseados no discurso de Frei Carvajal. Gaspar de Carvajal nasceu em Trujillo, Extremadura espanhola, no ano de 1504. Foi um frei dominicano da Ordem de São Domingos de Gusmão e foi designado a dar assistência espiritual ao governador de Quito, Gonçalo Pizarro, durante a viagem de achamento da Amazônia. Mas o que se percebe ao longo da cronística é que Carvajal transforma-se como cronista, relatando todos os acontecimentos e fatos importantes durante a expedição, mas sem deixar de lado as missas, as orações e as palavras de conforto que eram dadas aos expedicionários durante a longa viagem. A versão que utilizamos é uma tradução feita pelo historiador estudioso Toribio Medina, que será tomada como base para as discussões deste trabalho. Aparece com o nome Descobrimento del Rio de las Amazonas, Relação de Gaspar de Carvajal. A relação está dividida em 12 partes. Cada parte é marcada dentro da cronística por descrições que são muito importantes. A trajetória descrita começa em Quito, no ano de 1541, no Equador, e termina na foz do rio Amazonas, na Venezuela, em 1542. Uma viagem muito longa, bastante cansativa, cheia de perigos, tudo muito bem relatado e descrito dentro da cronística de Carvajal. Aqui nós apresentamos o mapa da expedição. Todos esses pontos que estão em preto determinam cada povoado, povos, aldeias que os expedicionários foram passando ao longo da viagem. Em muitas delas haviam paradas para saquear comidas, mantimentos ou fazer trocas. E dentro da narrativa, Carvajal vai descrevendo muito bem todas essas populações, as suas características. Na cronística estão relatadas todas essas impressões vistas pelo frei, que se utiliza de maneira cronológica dos fatos, desde a saída do Peru até a desembocadura do Oceano Atlântico. É interessante que logo no início da cronística, Carvajal diz
que tudo aquilo que ele está relatando será como testigo de vista y hombre de quien Dios quiso dar parte de un tan nuevo y nunca visto descubrimiento. Dentro da cronística, o objetivo desse trabalho é justamente fazer o rastreamento de algumas marcas da medievalidade que estão presentes no discurso de Carvajal. Inicialmente, trazemos Bueno 2008, onde ele diz que existe uma representação da Amazônia que foi construída por meio dos discursos, como o de Carvajal, que não foram construídos especificamente sobre a realidade amazônica, mas a partir de outros discursos sobre a Amazônia, o Novo Mundo, a América, as Índias, no auge das grandes viagens marítimas. É interessante nós observarmos alguns pontos que são muito importantes que determinam esse rastreamento dessas marcas da medievalidade no discurso de Carvajal, como, por exemplo, a presença de uma cronologia religiosa que é representada pelo calendário das festas litúrgicas. Desde o início da narrativa até o final, Carvajal se utiliza desse calendário litúrgico para determinar cada dia, cada mês daquela viagem. Como no exemplo que trazemos aqui de uma citação de Carvajal, na página 26, onde ele diz: Passamos en este mismo asiento toda la cuaresma, donde se confesaron todos los dichos compañeros religiosos que ali estávamos, para exemplificar a presença dessa cronologia religiosa dentro da cronística. Um outro ponto interessante é a simbologia para nomear os lugares. Todos os lugares pelos quais os expedicionários vão passando, Carvajal se utiliza de uma simbologia. Ele pega um determinado aspecto que observa naquele povoado, naquele lugar, para nomear, fazer a nomeação daquele lugar. Esse simbolismo, como bem destaca Franco Júnior, era a forma de expressão do homem medieval padrão, o caminho para a exteriorização de seus sentimentos mais profundos. Um dos povoados que Carvajal faz essa denominação por meio dessa simbologia é um povoado que ele chama Pueblos de las Picotas, porque quando a embarcação chega nesse povoado, eles verificam grandes pedras e muitas cabeças colocadas em pedaços de árvores, em galhos. Então, aquela simbologia ele se utiliza para denominar aquele lugar como Pueblos de las Picotas. Uma outra característica é a tentativa de impor o cristianismo para representar a tomada de posse das novas terras. Durante algumas passagens da cronística, verificamos essa tentativa de imposição do cristianismo. Trazemos aqui uma citação na página 24, onde Carvajal menciona que "y en señal de posesión mandó poner una cruz muy alta, com la qual los indios se holgaram". Em alguns povoados que os expedicionários passam, sempre há essa demarcação de uma cruz em um determinado ponto do povoado, justamente para fazer essa imposição do cristianismo para aquele povo. Uma questão bem interessante que faz com que o trabalho de Carvajal seja visto e revisto por muitos estudiosos que falam sobre a Amazônia é justamente o aparecimento, a presença do mito das Amazonas. Especificamente nessa cronística,
que retrata todo esse processo de achamento da Amazônia, o Frei descreve em várias passagens a presença dessas mulheres guerreiras da América do Sul e apresenta, além disso, um possível confronto com essas mulheres durante uma parte dessa viagem, em que acompanhava os expedicionários, como neste trecho na página 52, con sus arcos y flechas en las manos, haciendo tanta guerra como 10 indios, y en verdad que hubo mujer de estas que metió un palmo de flecha por unos de los bergantines, para retratar justamente uma das passagens em que houve esse possível confronto que é relatado na cronística pelo Frei com as Amazonas, um mito que é trasladado da Europa até a América e que vai se perpetuar durante muitas outras narrativas que vão tratar de achamento de Amazônia, que vão tratar do Novo Mundo. Esses são alguns pontos que destacamos dentro deste trabalho, que rastreia algumas características da medievalidade presente no discurso do cronista Carvajal. Dessa forma, este trabalho ressalta a importância do relato de Gaspar de Carvajal como parte integrante da formação dos conceitos que caracterizam a Amazônia, justamente por destacar os aspectos do imaginário medieval trazidos pelos colonizadores, também por apresentar a região ao Velho Mundo, mesmo que fosse necessário forjar uma realidade que era descrita pelos relatos dos cronistas que vinham acompanhar as viagens colonizadoras. Todo esse imaginário medieval trazido pelos colonizadores estão presentes dentro dessas narrativas que tratam sobre o Novo Mundo, sobre a Amazônia. Algumas referências contidas nessa apresentação, um recorte de todas as outras que também são importantes dentro deste trabalho. Obrigada.